Moro, minha veia tá tão arretada agora. Ok, gente, como vocês estão vendo aí, nosso assunto hoje é aposto e vamos tratar também sobre vocativo. A gente já está aqui na parte do conceito de aposto, né? Que é um termo que explica, desenvolve, identifica, resume um outro termo da oração, independente da função sintática que este exerça. O primeiro exemplo aí é Joana, filha de Dona Maria, comprou uma casa de praia. Claramente, a expressão filha de Dona Maria está sendo usada aí como um termo que identifica, que especifica de que Joana, sobre qual Joana se está falando aqui. Portanto, trata-se de um aposto, tá? Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização. Vejam, se a gente retirar do, do texto, né, da frase, a expressão que é o aposto, não haverá uma perda de sentido significativo na frase. Na verdade, a frase continuará com seu sentido completo. Com informação a menos, é claro, mas o sentido continuará completo. Vejam lá. Terra Vermelha conta a história da colonização de Londrina. Terra Vermelha conta a história da colonização de Londrina. Ou seja, o termo aposto não é um termo essencial. É um termo que integra a oração, que faz parte da oração, mas não se trata de um termo essencial. Olha esses dois exemplos aqui. A morte, angústia de quem vive, a solidão, fim de quem ama. Estes dois versos estão presentes num soneto belíssimo, né? Que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e tanto e sempre que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. É um texto de Vinícius de Moraes, um soneto belíssimo. Então, a morte, o que é a morte? Veja que a expressão aqui, angústia de quem vive, explica aquilo que é a morte, tá? A solidão, fim de quem ama, explica o que é a solidão. Então, o fim de quem ama, para o Vinícius, que escreveu o texto, trata-se da solidão. Então, o termo fim de quem ama explica, está sendo usado para explicar o que é a solidão. Na sequência, nós temos a classificação dos apostos. Os apostos podem ser explicativos, especificador ou especificadores, apostos resumidores ou aposto enumerativo. O mais fácil de identificar é o aposto enumerativo, porque é óbvio. Depois esse aposto enumerativo é aquele em que nós temos uma sequência de pelo menos duas coisas que são enumeradas. Vamos observar aqui. O aposto explicativo, ele é usado para explicar um termo anterior. Ele separa-se do substantivo a qual ele se refere por uma pausa marcada na escrita por uma vírgula, um travessão ou dois pontos. Então, observem, estes sinais de pontuação são usados para nós identificarmos o aposto, uma vírgula, um travessão ou um dois pontos. Professor, quer dizer que o aposto ele vem isolado? Sempre. O aposto sempre virá isolado. Se ele aparecer no começo da frase, depois dele terá uma vírgula. Se ele aparecer no meio da frase, antes e depois dele, teremos vírgula. Se ele aparecer no final da frase, vamos ter também uma vírgula, no caso aí, obviamente, antes do aposto, tá? Olha aqui. Foi aqui, nesta praça tranquila, que o garoto foi sequestrado. Foi aqui, nesta praça tranquila, que o garoto foi sequestrado. Neste caso,
O pronome aqui está sendo explicado através de um aposto, que no caso, obviamente, é um aposto explicativo. Nesta praça tranquila, tá? Na sequência, a gente tem a matemática, ciência exata que lida com números, parece ser o curso perfeito para você. A matemática, ciência exata que lida com números. Então, a expressão, veja, não é uma palavra, é uma expressão. Ciência exata que lida com números está sendo usada para explicar o que é a matemática. A matemática é uma ciência exata que lida com números. Portanto, este é um aposto explicativo. Nós temos aquele aposto que é usado para dar um exemplo, tá? É o aposto que aparece junto a um substantivo, ou a uma palavra, né? Um pronome, uma palavra que representa o substantivo, que naturalmente dá sentido genérico. Desculpe, substantivo de sentido genérico, sem pausa, para especificá-lo ou individualizá-lo. É constituído por substantivos próprios. Vejam, a primeira, fala a respeito de aposto que eu coloquei aqui para vocês é que ele vem entre vírgulas, entre travessão ou depois de um dois pontos. Trata-se de um aposto explicativo. Mas nós temos este aposto, que é o aposto especificador. Não é tanto usado, mas existe, e eu preciso, obviamente, falar a vocês desse tipo de aposto. A primeira regra é: o aposto vem isolado por vírgula, por travessão ou por dois pontos. Essa é a regra geral. Agora, temos o aposto exemplificador. É aquele que não tem esse isolante, digamos, do sinal de pontuação. Olha lá. O escritor Machado de Assis escreveu grandes obras. Então, o escritor Machado de Assis escreveu grandes obras. Machado de Assis é escritor. E veja, eu poderia colocar o escritor, vírgula, uma referência, o escritor, vírgula, uma referência para uma referência do realismo brasileiro, vírgula, Machado de Assis escreveu grandes obras. Então, eu posso ter, inclusive, dois apostos na mesma frase. Vou repetir essa frase que eu acabei de construir aqui. O escritor, vírgula, maior referência do realismo brasileiro, vírgula, Machado de Assis, escreveu grandes obras. Então, eu tenho o aposto exemplificador, que no caso é Machado de Assis, que não precisa vir isolado, tá? Vir isolado, e um aposto isolado, que é o aposto explicativo, maior referência do realismo brasileiro. Então, são dois termos usados enquanto apostos, tá? A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta terça-feira uma atualização sobre o andamento do PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento na área de transportes. Então, Dilma é quem? Dilma Rousseff é quem? Era, não é no caso, era a presidente da República. Então, eu tenho o termo que representa o cargo, não é? E eu tenho a pessoa que estava na época ocupando esse cargo. Então, são dois termos. Só era necessário dizer: a presidente, nesta terça-feira, recebeu uma atualização sobre o andamento do PAC. Ou só era necessário dizer: Dilma Rousseff recebeu nesta terça-feira uma atualização sobre o andamento do PAC. Mas quando eu resolvo colocar os dois termos, a presidente e Dilma Rousseff,
eu tenho um aposto exemplificador. O aposto resumidor. Veja, o aposto resumidor é o termo usado para resumir termos anteriores. Este aposto é expresso geralmente por um pronome indefinido. Então, esse tipo de aposto, o aposto resumidor, geralmente é expresso por um pronome indefinido. Aí vocês têm que voltar naquela aulinha naquela aula que eu dei aqui sobre pronomes, né? Sobre pronomes. E aí identificar, claro, os pronomes indefinidos. Mas vamos lá. Pratos, louças, talheres, panelas, tudo isso deve ser lavado e guardado. Então eu tenho a expressão tudo, que está de alguma forma resumindo pratos, louças, talheres, panelas. Veja aqui, depois de panelas, eu tenho uma vírgula. Como se todas as coisas que estão sendo colocadas aqui, deixa eu modificar aqui o layout. Como se todas as coisas que estão sendo colocadas aqui, de fato, fossem resumidas pela expressão tudo. E é exatamente isso que acontece, tá? É exatamente isso que acontece. Eu tenho aqui Carlos, Rafael, Bruno, Henrique. Todos foram jogar futebol. Ou seja, a palavra todos, usada aqui, está sendo usada para. Só um minuto. Pronto. A palavra todos aqui está sendo usada para resumir Carlos, Rafael, Bruno e Henrique. Ok? Então é um aposto resumidor. Amigos, parentes, enfim, vocês já sabem como é que funciona o aposto resumidor. Então é um termo resumitivo, geralmente usado por um pronome indefinido. E o enumerativo, professor? O enumerativo é aquele que a gente vai ter uma enumeração, é usado para desenvolver ideias que foram resumidas ou abreviadas em um termo aí é termo, tá? Anterior. Vejam os exemplos aí. Sua mochila tinha muitas coisas. Então, a expressão muitas, que está antes enumerada, depois é representada por um livro, caderno, estojo, blusa de frio, carteira e chaves. Então eu tenho um livro, caderno, estojo, blusa de frio, carteira e chaves, como sendo um aposto enumerativo. Vejam que há uma oposição entre o aposto enumerativo e o aposto resumidor. No aposto resumidor, eu tenho um termo que é aposto, que resume os outros termos antes colocados, tá? E no aposto enumerativo, eu tenho vários termos que explicam um termo resumitivo antes colocado. Então, eu tenho, sua mochila tinha muitas coisas. A expressão muitas está sendo representada por um livro, caderno, estojo, blusa de frio, carteira e chaves. Veja que é o oposto do resumitivo, tá? Devo-te o modelo justo. Sonho, dor, vitória e graça. É um verso da Cecília Meirelles. Então, qual é o modelo? O modelo é este: sonho, dor, vitória e graça. De modo que sonho, dor, vitória e graça trata-se de um aposto enumerativo. Para que vocês tenham mais exemplos, é interessante que vocês deem uma olhada naquele material que eu coloquei na sala de aula dos senhores, tá? Vamos mais um aqui.
O banho perfumado pede 3 ingredientes: rosas vermelhas, óleo de sândalo e cravo da Índia. Ou seja, os três ingredientes lá, três, né? É o termo resumitivo. E aqui eu tenho quais são esses termos quais são esses termos? Rosas vermelhas, óleo de sândalo e escravo da Índia. Então, esses 3 termos colocados aqui, trata-se de um aposto numerativo também, tá? E o vocativo, professor? O vocativo é uma palavra que vem do latim, vocare, que basicamente significa chamamento. Para que vocês nunca confundam um vocativo com um aposto, vocês só precisam atentar para isso que eu vou dizer agora. O vocativo sempre é falado em segunda pessoa, ou seja, é um indivíduo que está falando diretamente para outro indivíduo. Este outro indivíduo pode ser qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, tá? Se eu disser assim, sei lá, digamos que eu estou falando com um cachorro, e o nome do cachorro é Lessie. E eu digo assim, Lessie, pare de latir. Veja, eu estou falando diretamente com o cachorro. Como é o nome do cachorro? Lessie. Então, a expressão Lessie é um vocativo, tá? Tem uma frase, na verdade, um verso, escrito pelo Cláudio Manuel da Costa, que é um dos principais representantes do arcadismo brasileiro, que ele diz assim: torno a ver-vos, ó montes. Veja, torno a ver-vos, ó montes. Ele está falando diretamente com os montes. Então, quando ele coloca assim, ó montes, aquele ó montes é um vocativo. Tá? Então, torno a ver-vos, ó montes. Ó montes é um vocativo. Outro exemplo de vocativo é se você vai sei lá, num banco, na Caixa Econômica, e você vê uma pessoa vestida com uma bata, e na bata tem escrito assim: posso ajudar, senhores? A expressão senhores ali é um vocativo. É como se, através daquela faixa que está nas costas, geralmente, ou na parte da frente da bata, fosse uma comunicação direta do atendente para aquele que será atendido. Então, a expressão, a palavra senhores, trata-se também de um vocativo. E, claro, como eu já estou provando aqui para vocês, um vocativo é algo que a gente fala diretamente com. Então, sempre está em segunda pessoa. Tá? Vamos aqui observar. Vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte, real ou hipotético. Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. Veja, eu expliquei que relaciona-se à segunda pessoa do discurso. E aqui está dizendo geralmente. Por quê? Porque 99% dos casos é exatamente isso que acontece, tá? Então vejam, segunda pessoa do discurso. É um discurso direto, tá? Discurso direto. Às vezes, e aí você tem os exemplos nos monólogos, a pessoa está conversando consigo mesma. Porque o monólogo é um diálogo interior, é uma conversa consigo mesmo ou consigo mesma. Então, neste caso, nós também temos vocativo. Então, digamos que, sei lá, eu estou fazendo uma apresentação teatral, estou fazendo um monólogo, ou, sei lá, eu endoidei. Aí eu digo assim, não, vou colocar um exemplo real aqui, que não tem a ver com doideira, tem a ver com autoestima. Alguém olha no espelho e diz assim, sei lá,
Emerson, você é lindo. Então, esse Emerson aí é um vocativo. Eu estou falando comigo mesmo, com a minha própria imagem, mas trata-se de um vocativo. Não fale tão alto, Rita. Rita é um vocativo aqui. Vamos ao exemplo dentro desse quadrinho. Anjinhos. Anjinho, né, no singular. Anjinho. É verdade que os anjos não têm sexo? Anjinho, é verdade que os anjos não têm sexo? Agora eu não posso responder, Cebolinha. Estou com pressa. E aí fica aquilo na cabeça, né? Como assim? Não tem sexo. A expressão anjinho aqui é o próprio Cebolinha falando diretamente com o anjo. Então trata-se de um vocativo. Veja que as portas ali são damas, cavalheiros. Onde é que ele vai, né? Se não tem sexo. Olha outro exemplo aqui. Querido Júnior, isso aqui é legal. É o pai e a mãe falando com o filho. Querido Júnior, como você tem passado? Sua mãe e eu estamos bem. Estamos com saudade. Por favor, desligue seu computador e desça para comer alguma coisa. Com amor, papai. Então, cadê a expressão aqui? Cadê o vocativo? Querido Júnior, tá? Então, isso aqui trata-se de um vocativo. Olha o exemplo aqui do texto do Bill Watson. Professora, meu pai, veja, a expressão aqui, professora, já é um vocativo, tá? Já é um vocativo. Gostaria que alguém fizesse a leitura desta tirinha para a gente. Quem pode? Eu posso? Por favor. Ok. Professora, meu pai diz que quando ele está na escola, e quando ele estava na escola, aprendeu a fazer contas com uma régua de cálculo. Ele diz também que desde que comprou uma calculadora que custou R$ 5 e tem tantas funções que ele nem sabe para que servem, ele nunca mais usou a régua de cálculo. Já que a tecnologia avançou tanto, calma. Já que a tecnologia avançou tanto, proponho que a gente deixe a matemática para as máquinas e vá brincar no parquinho. Ninguém me ouve. Seu áudio está desativado, pessoal. É uma tentativa frustrada de deixar de estudar matemática, né? Que obviamente deve ser estudada. Bom, vejam, são dois assuntos muito simples, tá? Tanto a questão do aposto, como as questões do vocativo, são duas questões, dois assuntos muito fáceis e que, obviamente, vocês já conhecem, mas a gente está trabalhando aqui, né?